Bom, irmãos, mais uma vez sejam todos bem-vindos, boa noite. É muito bom podermos estar juntos para estudar mais sobre a Palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e para salvar a humanidade, para nos salvar. O tema da nossa mensagem hoje será Alcançando a Comunhão Verdadeira. É um tema que, sem dúvida, interessa a todos nós aqui como irmãos. Principalmente, nosso texto básico está em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículos 41 a 45. É um texto bem conhecido. Atos, capítulo 2, versículos 41 a 45. Eu vou ler. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Irmãos, vimos aqui nesse texto como era o comportamento da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja que foi formada logo após a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo na cruz. Isso era algo real, essa comunhão era algo que fazia parte da vida diária deles, daqueles cristãos do século I. E esse é um tema que, apesar de ser pouco tratado nos 4 evangelhos do Novo Testamento, ele é muito tratado nas cartas a seguir, em todo o restante do Novo Testamento. Só na carta de Paulo, a palavra koinonia, que significa comunhão em grego, ela é dita 13 vezes, e também é tratada pelos demais apóstolos. E por que será que esse é um tema que foi tão tratado? Por que esse tema é tão importante para nós? Comunhão, ela significa participação, companheirismo, comunicação, ter em comum, compartilhar. Então a comunhão ela é muito importante porque ela serve para o apoio dos cristãos e também para o crescimento da igreja, além de ser uma característica obrigatória em igrejas saudáveis e uma característica obrigatória em cristãos saudáveis. A igreja não tem comunhão se o cristão não tiver comunhão. Nós vamos tratar aqui que comunhão é algo que é de fora para dentro e não de dentro para fora. E irmãos, comunhão verdadeira do que trata a Bíblia precisa ter obrigatoriamente Cristo como centro, Cristo como foco principal envolvido. Se Jesus Cristo não fizer parte, se o Senhor Jesus não for o foco nessa comunhão, então não é comunhão. Pode até ser uma festa, pode ser uma refeição, pode ser um momento de lazer, pode ser um clube, mas não é comunhão. Em 1 João, capítulo 1, vamos abrir, primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bem no final da Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu vou ler. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Ou seja, Cristo tem que estar presente, Ele tem que ser o principal, o foco. Deus tem que estar presente. Tudo depende disso. E esse é um dos erros mais comuns que as igrejas modernas acabam cometendo. Eles esquecem que Cristo é o centro e começam a relacionar de forma obrigatória e dependente comunhão a reuniões, colocando essas reuniões como fator principal. Ora, o apóstolo Paulo
foi quem mais escreveu sobre comunhão. Entretanto, ele tinha uma vida muito atarefada. A agenda dele era lotada. Ele constantemente estava viajando. Quando ele não estava viajando, ele estava sendo preso. Quando ele não estava sendo preso, ele estava sendo expulso. Quando ele não era expulso, ele era apedrejado. Quando ele não era apedrejado, ele era amaldiçoado. A agenda dele também tinha perseguição, açoites, tudo agendado. Naufrágios, foram 3. E ainda foi picado por uma serpente venenosa. E aí, finalmente, de acordo com a tradição, executado. Você vê, é um cara de agenda cheia, tinha muita coisa para fazer. Então, será que ele tinha tempo de estar em reunião com todas as igrejas que ele conheceu, ou para quem ele escreveu, ou para quem ele tanto orava, né, sobre quem ele tanto orava? É claro que não. Entretanto, ele escreve sobre comunhão com muito conhecimento de causa, né, com muita propriedade, porque ele sempre estava pensando nessas igrejas, ele sempre se preocupava com as igrejas, com os irmãos das igrejas, e sempre estava trabalhando para Deus, visando o bem dessas igrejas. Ou seja, ele estava em comunhão no Espírito, que nós vamos ver mais para frente em Filipenses, que ele fala disso. Da mesma forma, o apóstolo João, na carta que nós lemos, ele já estava velho quando ele escreveu essas cartas. Então ele não tinha como visitar essas igrejas para onde essas cartas eram endereçadas. Ele morreu com aproximadamente 100 anos de idade. Também essas igrejas, a viagem naquela época não era fácil como hoje. Então essas igrejas não tinham como vir visitá-lo. E mesmo assim ele fala de comunhão com essas igrejas, porque eles estavam em unidade, que era em Cristo. Cristo fazia eles estarem unidados, em comunhão no Espírito. No entanto, não estou falando que reunião, festas e refeições em conjunto, etc., são erradas e tudo mais. Não é isso. O que eu estou falando é que nós temos que separar. Tanto que a reunião era um outro ponto positivo e muito interessante das igrejas primitivas. Ele é citado mais à frente em Atos 2 também. Só que nós não podemos unir as duas coisas. Comunhão é uma coisa, reunião é outra coisa. Só estou alertando isso. Não pode ser relacionada uma obrigatoriamente com a outra. As reuniões, elas até podem fazer parte da comunhão, mas a comunhão ela é algo muito maior do que isso. Ela independe disso. A comunhão ela não é um esconderijo, um clube de atividade, mas uma oportunidade de conseguirmos crescimento espiritual, de apoiar outros cristãos e de receber apoio quando necessário, independente da proximidade geográfica. É seguir o caminho que é Cristo. E sendo o foco um só, que é Cristo, então a maior característica da comunhão verdadeira não é reunião, mas sim união. Porque Cristo era um só. Não que um irmão nunca possa discordar do outro, ou que a gente não possa ter ideias diferentes, mas não pode haver uma divisão na igreja. Não pode haver uma divisão entre os irmãos. Vamos ver o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 5. Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 5. Eu vou ler. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Unidade, meus irmãos. Unidade em atitudes. Unidade em decisões. Isso é a prova da comunhão verdadeira. Pois se Cristo Jesus foi um só, então como nós podemos ter duas opiniões ou dois caminhos para encontrar esse Deus, para encontrar esse Jesus, para seguir esse Jesus? Se ele foi um só, se a Bíblia é um só, se a palavra é uma só. Então não existem dois caminhos, então não pode haver divisão entre os irmãos.
A comunhão verdadeira, ela está ligada a características interiores, emocionais, espirituais, dentro de cada um de nós. Isso tem que depender de cada um de nós, não depende da comunidade para que haja comunhão, não depende da igreja para que haja comunhão, depende de mim. Não depende da programação, depende de mim. Vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 11 e 12. 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 11 e 12. Desculpem, estava em 1 Coríntios, estava achando estranho aqui. Achei. 2 Coríntios 13, 11 e 12. Eu vou ler, irmãos. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Irmãos, esse beijo aqui que o apóstolo Paulo fala, logo depois dele exortar para que vivamos em unidade, era uma forma de cumprimento, né, mais íntimo, comum no Oriente Médio, comum em Israel. E inclusive comum ainda nos dias de hoje. Seria mais ou menos para nós como o nosso aperto de mão aqui no mundo ocidental. Porém, Paulo alerta que esse cumprimento, quando nós chegamos na igreja, quando nós encontramos o irmão, ele tem que ser feito com santidade. Ou seja, eu não posso chegar aqui para o André e falar, puxa, esse André é chato. Ô, irmão chato, oi André. Ou então eu chegar lá para o outro e falar, puxa vida, esse cara é orgulhoso, ai. Muito bom, irmão, você aqui hoje. Valeu. Ou ainda para o outro falar, puxa vida, se esse cara, se eu soubesse que ele vinha, eu não vinha. Já pensou que terrível? Como é que nós vamos viver em comunhão assim? Então é isso que Paulo alerta, a saudação deve ser trocada com pureza, com sinceridade. Já é terrível que um irmão chegue a pensar algo desse tipo de outro. Quanto mais ainda eu chegar e cumprimentar ele assim com um sorriso falso, parecendo que estou pronto para enfiar a faca por trás nas costas. Que coisa terrível. Cadê a unidade? Cadê a comunhão? Então, a gente pode passar dias em festa todos juntos, mas com um pensamento assim, não resolve nada. Muito pelo contrário, pode piorar. Porque você pega aí muita coisa problemática, pressiona numa caixa, vai sair um problema dali. Então, antes a gente tem que resolver nossos problemas interiores. E a comunhão verdadeira ela é algo maravilhoso, mas tem que ser de dentro para fora. E com isso nós vamos ao primeiro dos dois tópicos de hoje. A comunhão ela é alcançada através da compaixão, humildade e amor verdadeiro. Vamos ver o que está escrito novamente em Atos 2. Vamos dar atenção para os versículos 44 e 45. Atos 2, versículos 44 e 45. Eu vou ler. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Principalmente o versículo 45. Vendo as necessidades de cada um, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. A comunhão verdadeira, ela existe quando nós nos preocupamos verdadeiramente com o bem-estar do próximo. Vimos que os cristãos da igreja primitiva, eles continuamente abriam mão dos seus bens quando via alguém passando fome, quando via alguém passando necessidade. Tiago fala que a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas, que é aí simbolizando quem mais tem necessidade, quem mais é frágil, inclusive na sociedade atual também, não só naquela época. Comunhão é algo que, compaixão é algo que faz parte da comunhão.
foi que você sofreu preocupação por alguém? Ou por alguma coisa que não fosse o seu próprio umbigo? Pensa em cada um sinceramente. Quando foi que você perdeu o sono pelo problema de alguém que não era você ou que não era um parente muito próximo seu? Quando foi que você chegou a perder o apetite porque você não sabia mais o que fazer para resolver o problema daquele irmão que você conhece de longe lá, ou daquela pessoa que você conheceu lá, mas que não tem relacionamento nenhum com você? Qual foi a última vez que você se preocupou realmente? Irmão, sem compaixão, não tem como. Não tem jeito. Isso é algo que todos nós precisamos atentar. Vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Esse é só um exemplo de vários que o apóstolo Paulo fala do sofrimento que ele passava pelas igrejas. Aqui ele diz: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Aqui ele fala com compaixão da preocupação que ele tinha pelas igrejas. Esse é só um dos textos. Todas as cartas dele têm lá inúmeras citações do quanto ele se preocupava, ele sofria. Todos aqueles problemas que ele passou ali atrás, era justamente correndo de lá para cá, para tentar resolver o problema das igrejas. Ele terminava de tentar resolver um problema aqui, já estava tendo uma contenda lá. No caminho ele era preso, ele afundava, e assim vai. Então ele sofria realmente para tentar resolver o problema do próximo. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 9, versículos 35 a 36. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 36. Um exemplo agora do Senhor Jesus falando de compaixão. Eu vou ler. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Irmão, o Senhor Jesus, ele veio à terra, Deus mandou o seu Filho ao mundo por compaixão de nós. Além dele trabalhar muito no curto ministério, nesse curto período de tempo que ele teve conosco, ele ainda sofreu toda a vergonha, toda a humilhação e todo o castigo pelos nossos pecados. Tudo isso por causa da compaixão que ele tinha, que Deus teve de nós. Quando temos compaixão pelo próximo, nos envolvemos e nos sensibilizamos pelos seus problemas. E isso é comunhão verdadeira. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. Mas dificilmente teremos compaixão se também não formos humildes. Lá em Filipenses 2:3, que nós acabamos de ler, fala: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Até porque, irmãos, se eu me considerar superior ao outro, como vou ter compaixão dele? Se eu sou melhor que ele, então eu tenho que me envolver com coisas melhores, eu tenho que me preocupar com problemas maiores, problemas melhores. Não posso me preocupar com um problema tão pequenininho. Então nós precisamos de humildade. Eu não vou nem considerar as ideias do próximo, os problemas do próximo, mesmo que eu esteja errado, se eu não for humilde. Vamos ver o que a Bíblia fala em Colossenses 3, versículos 11 a 14. Colossenses 3, versículos 11 a 14. Colossenses 3, versículos 11 a 14. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Irmãos,
Precisamos ter humildade, não somos melhores uns do que os outros. E finalmente o amor, porque o amor verdadeiro, o amor em Cristo, ela engloba todas essas coisas. Até porque essas coisas sem o amor de nada adiantam. O amor é apresentado na Bíblia como um caminho superior, um caminho excelente para aqueles que querem um caminho excelente. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Os coríntios, eles estavam muito preocupados, a partir do versículo 31, vai ser 1 Coríntios 12, 31, até 1 Coríntios 13, versículo 7. Os coríntios, eles estavam muito preocupados com os dons, cada um queria desenvolver uma habilidade que chamasse mais atenção do que a do outro, e estavam sempre querendo ser melhores. Então, Paulo chama a atenção deles para isso, para o caminho melhor, para o caminho superior, que é o amor. Eu vou ler. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine, ou seja, só barulho. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, disso nada me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmão, sem amor não é possível a unidade, não é possível a comunhão. É através do amor que é possível olhar para os nossos irmãos, através dos problemas dele. É possível que, através do problema do próximo, eu consiga ignorar esses problemas e enxergar o próximo. Assim que Deus faz conosco, Ele não olha, ele ama o pecador, e através do sangue de Jesus, Ele deixa para lá os nossos pecados. E também o amor nos ajuda a olhar o próximo através dos nossos problemas. Porque no nosso caso, é o contrário de Deus. O que nos atrapalha a ver o próximo, na grande maioria das vezes, é os meus problemas, os meus erros, não os problemas do próximo. Eu sou cheio de problemas, sou cheio de ressalva, sou cheio de preconceito, ou sou cheio de orgulho, e aí não consigo enxergar o próximo. Mas o amor de Deus nos ajuda a vencer isso, nos ajuda a vencer essa barreira, para que assim possamos viver em unidade, para que assim alcancemos a comunhão e o crescimento da igreja. Comunhão é algo tão bom, é algo tão poderoso, que, sabe, muitas vezes encontrar alguém com a comunhão, em que realmente está em comunhão verdadeira, é como encontrar uma garrafa d'água aí, num dia bem quente. Sabe, eu sei porque eu já passei por isso. Às vezes a gente está para baixo, ou não está muito firme, ou algo do tipo. Nós não estamos em comunhão verdadeira e encontramos uma pessoa que está. Sabe, só de cumprimentar aquela pessoa, você já se sente melhor. O Espírito Santo, às vezes, já nos constrange, já nos traz de volta, já nos faz prestar atenção no amor de Deus. Sabe, às vezes é porque nós sabemos que o sorriso que aquela pessoa está dando para a gente não é por causa de uma convenção social, não é um cumprimento qualquer, mas realmente ela está sorrindo porque ela está feliz de ter nos encontrado, ou feliz de ter ido nos visitar. Não é só um sorriso falso, num cumprimento qualquer. E essa alegria vem do amor em Cristo. Irmãos, falando em Cristo, falando em Jesus, eu quero que respondam agora uma pergunta. Se eu falo Jesus Cristo, qual a primeira coisa, a primeira palavra que vem na mente? Alguém pode falar alguma coisa? Jesus Cristo, o que você lembra? A primeira coisa? Amor, isso. Mas e como é que você sabe desse amor? Como ele provou esse amor? A cruz, a salvação. É pelo que Jesus é conhecido. É a função dele, é o que ele veio fazer por nós. Então, através disso, nós sabemos que, pelo nosso segundo tópico, que a comunhão é alcançada através da salvação. Porque, irmão, se o foco da comunhão é Cristo, Cristo é o principal. Se sem Ele não tem comunhão, e se Cristo é através dele que nós somos unidos, então é através da salvação que nós temos a comunhão.
Porque Ele veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados e assim possamos estar unidos nele, como nós vimos na carta de João, que Ele proclamou isso para que possam estar unidos em comunhão conosco. Essa é a comunhão verdadeira, através da salvação. Vamos dar uma olhada de novo em Atos, capítulo 2, versículo 41 e 42. Atos, capítulo 2, versículos 41 e 42. Eu vou ler para os irmãos. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e as orações. Ou seja, houve a salvação. Você viu? Cerca de 3.000 pessoas aceitaram. Antes houve a salvação, para depois haver a comunhão. E lá em 1 João, como eu tinha comentado, não precisam abrir, eu leio. 1 João 1,4 fala: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Ou seja, primeiro as pessoas tiveram que ouvir a palavra, aceitar, para depois participar da comunhão. E é por isso que é um grande problema, irmãos, quando as igrejas começam a esquecer que o foco é Cristo e começam a focar nas reuniões, ou seja, focar nos cristãos. Toda a energia, toda a disposição, toda a programação e os recursos da igreja são todos focados para dentro, para atender o cristão. E se o salvo quiser entrar e achar que dá para se adequar, aí ele recebe alguma coisa também. Se não, porque o foco é os cristãos, quando a igreja acaba cometendo esse erro. Sendo que, na verdade, deveria ser para fora. O foco da igreja tem que estar voltado para fora, porque a salvação está lá fora, não está aqui dentro. As pessoas que precisam de nós, a maioria não está aqui dentro, está lá fora. No geral, o cristão ele deve atender e não ser atendido. Nós não podemos agir como se nós fôssemos convidados em uma festa, sempre prontos a receber, sempre querendo mais e mais e mais. É o contrário, utilizando essa analogia, nós deveremos ser os anfitriões, nós deveremos ser os servos, os garçons da festa, nós deveremos servir aqueles que não conhecem a palavra de Deus, ou aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas estão passando por problemas, que estão mais fracos, porque é para isso que a comunhão serve. Ela serve de refrigério quando estamos precisando e nos dá força para lutar o bom combate. Devemos sempre lembrar da grande comissão em Mateus 28, 19 e 20. Não precisam abrir, eu leio. Mateus 28, 19 e 20, para quem quiser abrir em casa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A comunhão é um presente maravilhoso de Deus para nossas vidas. E para que esse presente aumente, nós temos que trabalhar duro para que atraírem mais pessoas, para que o plano da salvação seja divulgado, para que as pessoas aceitem o plano da salvação. Porque Jesus, ele morreu na cruz, não foi pelos pecados da humanidade, não. Ele morreu na cruz por causa dos meus pecados, ele morreu na cruz por causa dos seus pecados, e ele morreu na cruz por causa daquele que precisa ser salvo ali. Porque se a gente espalha às vezes só da humanidade, fica algo vago. A humanidade tem ele lá também, salva ele lá, eu estou ocupado. Então tem que ficar claro a importância disso. Isso não é uma opção, é uma ordenança. Lembre-se do amor e da compaixão que citamos anteriormente. Compaixão é estar intimamente preocupado com o problema dos outros. Irmãos, não existe problema maior nesse mundo. Nunca existiu problema maior nesse mundo do que a ausência da salvação. A ausência da salvação, ela tem devastado a humanidade desde o início dos tempos, desde que o homem caiu. E ela vai devastar a humanidade até o fim dos tempos, quando Cristo voltar. É por isso que estamos aqui, é por isso que a igreja existe nesse mundo. E é para isso que Deus nos deu a comunhão, para que nós ganhemos forças, apoiado em nossos irmãos, em nossos companheiros. E assim Cristo nos dá força para falar da salvação através dele. A comunhão verdadeira é algo maravilhoso na igreja, maravilhoso na vida dos envolvidos. Está relacionado diretamente a receber suporte de Deus, quando estamos fracos, e servir de suporte para os outros e para aqueles que não conhecem a Deus.
É uma via de mão dupla, sempre com relacionamento entre eu e o próximo, mas através de Jesus Cristo. Uma verdadeira família em Cristo. E também, irmãos, a gente sempre tem que lembrar que mesmo em uma família perfeita, as pessoas são diferentes. Uns gostam mais disso ou daquilo, uns falam mais, outros menos, uns brincam mais, outros menos, uns são mais para fora, outros são mais para dentro, uns saem mais, outros saem menos, e assim por diante. Mas no fim, sempre devemos nos entender e buscar o bem comum. Lembrando sempre do que nós acabamos de ler, busque primeiro o bem do outro, não só o nosso. Mas se você quer sentir essa comunhão verdadeira, esse amor verdadeiro de Jesus Cristo, então se entregue a Ele. Entregue a sua vida a Cristo. Ele morreu pelos meus pecados, Ele morreu pelos seus pecados, Ele morreu pelo pecado de todos. Bastando apenas que nós aceitemos essa palavra de salvação para que possamos ser salvos. Apenas aceitemos esse plano de salvação, que Jesus Cristo é o único caminho para nós. Então eu gostaria, por favor, agora que todos fechassem os olhos e abaixassem as cabeças por um momento. Gostaria que todos, rapidinho, fechassem os olhos e baixassem as cabeças. Nós sabemos que de um jeito ou de outro, todos aqui precisamos crescer, precisamos melhorar, precisamos alcançar a comunhão verdadeira. Não só para o nosso bem também, mas para o bem da igreja e para o bem daqueles que estão à nossa volta. E o primeiro passo para isso é Jesus Cristo, que é a pedra angular, a fundação. Aquele que igualou o mundo inteiro, apesar das culturas diferentes, criações diferentes e tempos diferentes. E se você sente que quer essa comunhão para a sua vida, se você reconhece que sozinho não é o suficiente, que sozinho não dá, e quer ser cuidado por Deus de forma única e especial, então ore a Deus agora, diga: Senhor Jesus, obrigado pela obra salvadora na cruz. Obrigado que graças a esse sacrifício que posso ser perdoado pelos meus pecados. E então me perdoa pelas minhas falhas, Senhor. E me ajude a estar em comunhão verdadeira, sempre unido verdadeiramente a Ti e aos irmãos em Cristo. Ore e Deus vai te ajudar. Ou então você gostaria de saber mais sobre isso, você tem dúvidas do que fazer. Ore e diga: Senhor, eu não entendi bem o que essa mensagem quis dizer, mas abra meus olhos e meu coração para as verdades da Bíblia e toque o meu coração para que eu tome a decisão de acordo com a sua vontade, Deus. Ore e Ele vai te ajudar. Ou se você já entregou a sua vida a Cristo, porém sabe que não está em comunhão verdadeira, plena, sabe que pode melhorar, reconhece isso e precisa se voltar a Deus, então ore também, diga: Senhor, quero realmente fazer parte dessa comunhão. Me ajude a ser mais útil, me ajude a ser mais amável. Me dê humildade e compaixão para tratar o próximo, como eu gostaria de ser tratado. Me ajude a ser um descanso para quem precisar, Senhor. Um ombro amigo para quem precisar. E assim que eu também tenha descanso e força quando precisar. Deus, ore e Ele vai te ajudar. Vou orar com vocês. Eterno Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estudar a Sua palavra. Muito obrigado pela vida de todos aqui, Deus. Muito obrigado pelo livre acesso que temos à Tua palavra. Muito obrigado pelo plano perfeito da salvação, Senhor. Porque o Senhor morreu na cruz, Senhor Jesus, para pagar pelos nossos pecados e para pagar pelos pecados de toda a humanidade, Deus. De todos que estão aqui, de todos que estão lá fora. Senhor, ouve a oração de todos que oraram aqui agora. E abençoa a vida dele, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Supre cada um aqui naquilo que ele precisa, Deus. Abençoe também aqueles que não puderam vir hoje. E cuide deles, Senhor Deus, e que eles possam vir nos próximos cultos. Abençoe aqueles que têm problema de saúde. E abençoe a vida de todos aqui plenamente, de acordo com a necessidade que o Senhor sabe que cada um tem, Pai. Muito obrigado pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.